Você já sentiu que existe uma versão de você que ainda não conhece? Alguém mais forte, mais corajoso e cheio de propósito? Todos nós carregamos o peso da nossa rotina, das nossas jumentas perdidas e das tarefas que parecem que não vão dar em nada. Mas o que acontece quando o Deus Todo-Poderoso decide que o seu tempo de ser apenas comum chegou ao fim? No vídeo anterior aqui do Reis da Bíblia, vimos como Saul foi escolhido enquanto fracassava em uma busca simples. Mas hoje o mistério se aprofunda. Vamos entrar no momento exato em que o azeite toca a cabeça e o espírito toca a alma. Prepare-se, porque o segredo da transformação de Saul é o código que pode destravar a sua própria mudança de vida ainda hoje. Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Não foi em público, não houve aplausos. Foi no silêncio da alvorada. Porque Deus escolhe o secreto para nos ungir. Porque a verdadeira transformação não precisa de testemunhas, ela precisa de entrega. Aquele óleo escorrendo pelo rosto de Saul simbolizava uma autoridade que a terra não poderia dar e nem tirar. Samuel o beijou e disse: "Não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança?" Imagine o peso dessas palavras nos ombros de um homem que só se preocupava com o rebanho de seu pai. Muitas vezes Deus te chama para algo tão grande que a sua mente tenta rejeitar. Você olha para o espelho e vê falhas. Deus olha para você e vê um trono. A Bíblia faz uma afirmação poderosa. Deus lhe mudou o coração em outro. Saul não recebeu apenas uma coroa. Ele recebeu uma nova identidade. O medo que o fazia se esconder começou a ser substituído por uma força que ele não conhecia. A unção não anula quem você é. Ela potencializa quem você deveria ser. Se você continuar pensando como um camponês, nunca governará como um rei. Deus mudou o coração de Saul antes de mudar as circunstâncias dele. A sua vitória começa dentro de você, no silêncio da sua oração. Para que Saul não duvidasse, 3 sinais impossíveis aconteceram naquele mesmo dia. Primeiro, o fim da preocupação. As jumentas foram achadas. Segundo, a provisão inesperada. Ele recebeu pães de desconhecidos. Terceiro, a experiência espiritual. Ele começou a profetizar. Quando o terceiro sinal aconteceu, as pessoas perguntaram: "Está também Saul entre os profetas?" O espanto dos outros é a prova de que Deus te transformou. Se as pessoas não ficarem chocadas com quem você é hoje, talvez a transformação ainda não tenha sido completa. Saul voltou para casa e, mesmo com o coração mudado, guardou o segredo do reino. Isso nos ensina sobre a maturidade do escolhido. Muitos perdem a bênção porque falam demais antes do tempo. O fato de nada ter mudado por fora não significa que tudo não tenha mudado por dentro. Mas a transformação interna de Saul estava prestes a enfrentar o seu maior desafio: a opinião pública. Samuel convocou todo o povo em Mispá para apresentar o novo rei. Mesmo ungido e com um novo coração, quando chegou o momento de aparecer, Saul não estava lá. Ele foi encontrado escondido entre as bagagens, porque um homem transformado por Deus ainda sentiria necessidade de se esconder. Isso nos mostra que a transformação de Deus é um processo diário. Ter um novo coração não apaga instantaneamente todas as nossas inseguranças antigas. Maria, às vezes Deus te dá a vitória, mas o medo de ser vista ou ser julgada te faz querer voltar para o esconderijo. A transformação de Saul foi real, mas o seu maior inimigo não eram os filisteus. Era a sua própria necessidade de aprovação. No início, ele era humilde e pequeno aos seus próprios olhos. Mas à medida que o poder chegava,
o foco de Saul começou a mudar. Ele parou de olhar para a vontade de Deus e começou a olhar para o rosto das pessoas. A mesma unção que o levantou começou a pesar, porque ele tentou carregar o reino com as forças da sua antiga insegurança. É aqui que muitos escolhidos tropeçam, quando o medo de perder o aplauso dos homens se torna maior do que o temor de perder a presença de Deus. A transformação de Saul foi completa e gloriosa, mas a história de um rei é feita de vigilância constante. Como um homem que teve o coração mudado por Deus pôde terminar sua jornada de forma tão trágica? O que aconteceu quando a insegurança falou mais alto que a voz do profeta? Não perca o próximo vídeo épico aqui no Reis da Bíblia. A insegurança. Como o medo das pessoas fez Saul perder o foco da vontade de Deus? Vamos entender o perigo de tentar agradar a todos e acabar desagradando ao céu. Se você já sentiu medo do que os outros iam pensar ao seguir o chamado de Deus, deixe seu like e comente. Meu foco está em Deus. Se inscreva para não perder essa lição vital para a sua caminhada espiritual em 2026. Que a mão do Senhor te guarde de toda insegurança. Até o próximo vídeo!